Queridos irmãos e irmãs presentes na casa de Maria, a casa de Nossa Senhora, queridos internautas que nos acompanham ao longo de toda essa semana de Congresso Mariano, um tempo tão propício, mês de maio, de entrarmos na Escola de Maria, para assim aprendermos dela a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, seu Filho, ouvir dela, fazei tudo o que ele vos disser, ouvir dela um sim, um eis aqui a serva do Senhor, para assim também nós aprendermos a dizermos o sim generoso a Deus para aquilo que Ele quer na nossa vida. E a liturgia de hoje, meus irmãos, nesta memória tão bela e tão rica para nós de Nossa Senhora de Fátima, chamada também de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porque ela propagou muito a devoção ao Santo Rosário em suas aparições em Fátima. Nós vemos a liturgia nos apontando Maria constantemente, a começar pelo Salmo: que o Rei se encante com a vossa beleza, com brocados de ouro, com vestes vistosas, com joias preciosas. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo já nos revela o coração imaculado de Maria. Não revela algo exterior de Nossa Senhora. Por mais que Maria, segundo a nossa tradição, tivesse sido muito bela em sua aparência, mas muito mais belo era o seu coração imaculado. Que o Rei se encante com vossa beleza. Deus que não olha a aparência, que não olha somente o nosso rosto, mas que olha o coração, diz isso a respeito de Maria. Que o Rei se encante com vossa beleza. Esta beleza que Ele mesmo criou em Maria. Deus se encantou com a beleza que Ele mesmo criou em Maria, no coração de Maria. Por isso nós podemos dizer com muita certeza aquilo que Maria em Fátima disse: por fim o meu imaculado coração triunfará. Não por causa de Maria simplesmente, mas porque Deus fez a sua obra de forma grandiosa e maravilhosa na vida desta mulher. Ali estão as joias preciosas, porque no coração de Maria estão todas as virtudes que todos nós cristãos precisamos ter para sermos bons discípulos, boas discípulas de Jesus. Todas essas virtudes, essas qualidades, essas potencialidades que nós cristãos temos que ter, já estão em Maria, sempre estiveram em Maria. Maria Imaculada Conceição, ela é aquilo que nós tanto lutamos para ser: cristãos autênticos, sem reservas, que não buscam outros interesses, mas que buscam ser todo de Deus. Esse é o coração imaculado de Maria. Não é simplesmente uma parte do corpo, o coração, mas é Maria por inteiro, imaculada, aquela que está totalmente disponível à obra do Senhor. E foi por causa dessas maravilhas que Deus operou em Maria, que Ele quis que por meio dela surgisse uma nova descendência, como ouvimos do profeta Isaías. Uma nova descendência que começa com Jesus, com a sua redenção, com a sua encarnação, mas à espera de um sim. Deus não quis vir de outra forma a este mundo, a não ser da mesma forma que nós,
É claro que miraculosamente Maria gerou Jesus por obra do Espírito Santo, mas Deus quis assumir a nossa carne. Constantemente vamos almejando e fazendo crescer esta graça, a fim de um dia sermos também cheios de graça. Ainda não somos, ainda somos divididos, infelizmente. O pecado ainda está nos incomodando. É este joio e o trigo que sempre estão nos nossos corações. Mas Maria, ao olharmos o seu coração imaculado, nós olhamos aquilo que almejamos, aquilo que desejamos, um coração indiviso, um coração realmente que é descendente de Maria e de Jesus. E é muito belo isso, meus irmãos, porque aqui está uma liberdade da nossa parte. Quem ama nos dá liberdade. Nós podemos ser descendentes de Maria e de Jesus ou não. Nós podemos escolher o outro caminho, o caminho do pecado, o caminho da desgraça. Porque quem ama nos dá liberdade. Mas quem ama também corrige, insiste. Quem ama é capaz de ir ao nosso encontro para nos mostrar o caminho certo. E foi isso que Maria fez. Maria quer muito que nós sejamos da sua descendência. Cabe a nós escolhermos ou não, aderirmos ao não ou não. Nós temos liberdade para isso. Mas Maria insiste, mesmo assim, na nossa liberdade ela insiste. Por isso ela apareceu em Fátima e ela disse: eu quero mostrar o caminho do céu para vocês. Eu quero que vocês sigam esse caminho do meu imaculado coração. Porque assim como eu soube amar Jesus com um coração indiviso, por causa de nós, porque nos falta conversão, nos falta penitência, nos falta mais oração. Maria em Fátima insiste na nossa vida de oração, para que nós alcancemos a alegria. Quem é mãe, sofre com seus filhos, sofre com as decisões erradas dos seus filhos. Maria em Fátima manifestou essa tristeza de mãe, que quer que seus filhos se convertam, encontrem a verdadeira alegria, a alegria de quem acreditou. Como Isabel disse: bem-aventurada aquela que acreditou, porque acontecerá conforme tinha sido prometido. Acreditar, ter fé, nos falta muito, meus irmãos. Nossa Senhora derrama suas lágrimas, porque seus filhos, seus descendentes, pertencentes à igreja, ainda resistem ao coração imaculado, ainda insistem por outros caminhos, que não o caminho da salvação. E por fim, meus irmãos, o evangelho de hoje, um evangelho tão curto, mas que nos fala tanto, nos fala também de alegria. Feliz o ventre que te gerou, diz uma mulher a Jesus, mas Jesus diz: muito mais feliz aquele que ouve a palavra e põe em prática. Não pensemos nós que Maria esteja se ausentando desta realidade que Jesus diz no Evangelho. Muito pelo contrário. Ela foi a que mais acolheu a palavra e a pôs em prática. Ela mesma diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas nós podemos pensar assim: esta mulher que se manifestou falando para Jesus tinha uma visão muito limitada das coisas, muito limitada da própria mãe de Jesus.
É como nós ouvimos muitas vezes, às vezes até para o padre se diz: olha, a sua mãe deve ter um orgulho de você. Nesse sentido, talvez eu entendo aquilo que aquela mulher disse para Jesus. Sua mãe deve sentir um orgulho danado, porque você é filho dela, porque você faz maravilhas, você cura, você liberta, tem palavras belas. Mas o patamar da santidade, a altura, o grau da santidade de Maria é muito maior. É o grau daquela que acreditou, que não se achou a melhor, quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador, e o anjo disse palavras bonitas, hein? Filho do Altíssimo, da descendência de Davi. Imagina se Maria não iria se engrandecer, mas ela se engrandeceu no Senhor. A minha alma engrandece no Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus. Ela apontou para Deus as maravilhas que Deus operou na minha vida. É esse imaculado coração de Maria que é obra de Deus na sua vida. Não é coisa dela simplesmente. Ela simplesmente se abriu, deixou com que Deus fizesse a sua obra. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos do coração imaculado de Maria a fazermos aquilo que mesmo Jesus revelou: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Fazendo isto, nós seremos felizes. E fazendo isso, nós arrancaremos de Maria um sorriso bem largo, de uma mãe que se sente feliz por ver os seus filhos indo para o céu. Assim também as mães, neste mês das mães, não deveriam só esperar dos seus filhos um bom emprego, uma boa conduta na sociedade, mas deveriam esperar, antes de tudo, que eles ouçam a palavra de Deus e a ponham em prática, porque esse é o caminho do céu. Maria, em Fátima, não fez nada mais do que reforçar o evangelho que Jesus quis que nós vivêssemos: penitência, conversão e oração. Aqui está a essência da nossa vida cristã, a essência da nossa relação com Deus e para a nossa relação entre irmãos, a caminho, juntos, unidos com Maria, para o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.